Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Inovação. Hoje a gente está com um tema que está super em alta, então como que a IA está acelerando modelagem, simulação, compatibilização e gestão de projetos. Eu sou a Carolina Azevedo, eu trabalho com projetos de growth dentro da Pars. Eu estou com duas convidadas muito especiais, com nomes muito parecidos. Então, a gente vai fazer algumas adaptações aqui. Então, muito obrigada por terem topado o convite. Estou com a Isabela Nascimento, que é gestora de arquitetura na LZA, e a Isabela Cavalcante, que é a nossa especialista técnica dentro da Pars em Engenharia Digital. Meninas, se vocês puderem apresentar um pouquinho de vocês. Isa, se puder começar. Olá, bom dia, Carol. Obrigada pelo convite. Eu sou a Isabela Nascimento, eu sou gerente de arquitetura na LZA Engenharia. A LZA é uma empresa especialista em projetos de instalações, focada no ramo de missão crítica, né? Nosso carro-chefe são data centers. Trabalhamos também com hospitais e projetos corporativos e também fábricas, né? Mas nosso carro-chefe são projetos de missão crítica, são projetos que não podem parar, né? Que tem que ficar com operações ininterruptas. Então, esse é o nosso ramo de especialização de projetos. Desafiador, hein? Isa, vou chamar Isa e Bela. Perfeito. Bom, Carol, eu atuo como especialista técnica dentro da Pars, como bem citado por você. Acabo cuidando de alguns setores como edificações, cidades inteligentes ou até mesmo a digitalização e captura da realidade. Acabo englobando e traçando todos esses fluxos de trabalho e aplicações de soluções nesses meios. Maravilha. Então, vamos começar com algumas perguntas para vocês. Isa, no seu dia a dia, você falou que vocês trabalham bastante com missões críticas, né? Como que funciona para você? Quais são os maiores desafios no desenvolvimento desses projetos complexos? Hoje a gente recebe uma ideia do cliente, né? Todo mundo tem ideia de potência, que é a maior potência instalada em um projeto. A gente pega os inputs do cliente e o meu fluxo de projeto ele vai desde a viabilidade até a entrega, muitas vezes, do as-built para a operação mesmo. Então, o maior desafio é tentar... Hoje, o ramo que eu falei de data centers, além dele ser um ramo que está em ascensão, eles têm uma velocidade absurda. Então, eu tenho que otimizar, minimizar retrabalhos e atender o cliente da melhor forma possível, né? São projetos com infraestruturas muito robustas. Então, a parte de compatibilização é o carro-chefe do que a gente vende dentro do nosso projeto. Além da eficiência da engenharia, é a parte de compatibilização para minimizar retrabalhos em obra, porque o custo é muito alto, né, de tudo isso. Então, qualquer retrabalho em projetos é crítico, mas em obras é ainda mais. Então, hoje a nossa pretensão é entregar quanto mais rápido e com maior qualidade um produto final para o nosso cliente poder entrar em obra e finalmente em operar o site. Maravilha. E vocês usam bastante IA no dia a dia de vocês? Como é que funciona? A IA ela chegou, vamos lá, nesses últimos 2 anos, ela trouxe, além de uma nova forma de estudar, de pensar e de trabalhar, ela está trazendo uma demanda de infraestrutura muito grande que está acelerando o ramo que a gente trabalha. Então, para nós, a IA está sendo excelente em ambos os lados, né? Tanto na prospecção de cliente quanto na otimização dos nossos processos. Hoje, onde eu tenho já efetivamente trabalhado, a gente tem bases de dados para trabalhar muito, muito complexas, né? A gente tem que seguir todas as normativas brasileiras, as normativas estrangeiras, porque os clientes, a maioria de data centers são clientes estrangeiros, clientes americanos, então eu tenho um guide específico do cliente que eu tenho que estudar antes de iniciar um processo. Eles são complexos, eles são longos, eles são extensos, então a gente tem que... A inteligência artificial está ajudando a gente a filtrar informações, a estudar com mais precisão e mais acelerado esse processo de entender a cultura do cliente, a expectativa do cliente, para começar o projeto com o pé direito, né? Porque ela está minimizando a tentativa e erro que a gente fazia. Então, a gente está tendo essa melhoria, né, no fluxo inicial até a entrega final. Então, no departamento de viabilidade, ele tem a sua função, no departamento de produção, ele tem a sua função, de controle de qualidade é outra função, até o close-out do projeto. Muito bacana. Então, um volume de dados muito grandes, muitas incertezas que a gente vai tentar minimizar no dia a dia, né? Bela, como que você vê isso? Como que, no seu caso, né, que você dá apoio para a LZA, mas muitas empresas, na busca de melhores soluções, né? Como que você vê a IA apoiando nesse processo e ajudando todo mundo a alcançar os seus objetivos? Bom, bem como colocado com a Isa, e ela vai entrar com esse processo de apoio em já tarefas que eram comuns. Então, entra com a base de catalisar alguns processos de análise e entendimento ali do que está acontecendo dentro do meu projeto. Eu acabo tendo ali esse acelerar das coisas
garantindo até um grau de assertividade maior. Então, a ideia é sempre que eu consiga entender o que está acontecendo no meu projeto, visualizar, e aí sim a importância de começar a estruturar e utilizando os dados que a gente tem ao desenvolvimento do projeto. Então, conforme a gente vai entrando em setores específicos, aí ela vai atuando de formas diferentes, mas sempre visando que eu consiga chegar de fato a uma tomada de decisão baseada no que eu estou ali desenvolvendo. Uhum. E a gente tem processos diferentes, né, nessa gestão de projetos. A gente falou um pouquinho já sobre modelagem, sobre compatibilização e o processo de decisão, assim. Como que vocês veem que todas essas ferramentas e a IA como um todo, ela ajuda vocês? Em qual etapa que vocês acreditam que ela é mais crítica, assim? Hoje, como eu falei, na parte da viabilidade, seria esse processo inicial de entender a proposta, e o que a gente vislumbra que no futuro próximo ela consiga trazer para a gente é acelerar os processos de colocar a ideia no papel, né? Hoje, o processo de modelagem, de desenho, de produção, ainda leva um período, né? E vamos lá, o cliente ele quer ver soluções, várias soluções nesse começo do projeto. Você estudou dessa forma, dessa outra forma, dessa forma, e cada uma dessas formas demanda um tempo de trabalho. Então, no futuro, a gente vislumbra que eu vou colocar uma base de dados, que eu possa inserir uma ideia, um script, e ele possa trazer uma modelagem base para que dentro dela comece a trabalhar nos cenários. Isso já vai otimizar uma grande parte do tempo. E o produto final que ele me entrega, que hoje já entrega dessa forma, né? Essa parte visual, por exemplo, o cliente, muitas vezes, quando eu estou na viabilidade, ainda estou falando com o pessoal de negócios. Eu não estou falando muito com o pessoal técnico. Então, eles querem visual, eles querem desenhos, querem volumetrias, querem gráficos, querem resultados para falar, olha, esse site dessa forma vai ser mais eficiente, você vai ter um CAPEX maior, mas um OPEX mais otimizado. Então, a gente teria mais dados ilustrativos para botar apresentações mais direcionadas, mais palpáveis, para uma tomada de decisão importante, porque são projetos caríssimos, são obras caríssimas, então essa tomada de decisão ela é muito estratégica, e a nossa função da LZA é dar insumos o suficiente para que o cliente esteja seguro no caminho que ele vai seguir. A partir do momento da tomada de decisão, entra o time de produção. Aí é uma outra abordagem, né? Aí é tentar otimizar os processos que hoje são muito manuais, muito repetitivos, e às vezes tem muito erro humano, então ali para frente entra um outro time com uma outra visão, que é uma visão mais já temos o produto, temos o que o cliente quer, vamos acelerar o processo para entregar da melhor forma possível. Maravilha. Então, volume de informações muito grandes, ajudar a gente a ter as informações certas para tomar as decisões corretas, isso? Isso. E você vê isso se repetindo em toda a sua base de clientes que você apoia? O que você vê assim, de um projeto para o outro? Os desafios são os mesmos? O que você acha, Bela? Acaba que, em suma, algumas dores são as mesmas. Então, quando a gente fala de projetos, compatibilização, colaboração, essa questão visual de entender o que está acontecendo e conseguir transmitir isso de uma forma clara, para quem às vezes nem é da área e está ali só na parte contratual, são dores que a gente consegue enxergar em todas as verticais possíveis, desde data centers, a edificações, a projetos de infraestrutura. Acaba que é algo comum porque é o fluxo de trabalho comum. O que se diferencia são alguns pontos onde, se eu preciso trabalhar ali com uma normativa internacional, eu vou precisar inserir mais esse processo no meu meio, mas as dores elas são bem próximas. E acaba que a oferta que a gente tem hoje de soluções, elas são aplicadas e a gente só consegue ir moldando ali a essa necessidade específica ou essa mudança que é muito próxima. E aí, uma efemeridade que a gente encontra, a gente consegue ir já adaptando. Então, hoje a gente tem uma gama que está em crescente, mas as dores são as mesmas, as aplicações e as soluções são semelhantes ou até mesmo as mesmas. Então, de uma forma geral, a gente já consegue ir sempre imputando ali, trocando, na verdade, informações entre uma empresa e outra. Então, muitas das vezes é comum, como técnico, falar, olha, eu sei que um cliente X está utilizando isso daqui, eu sei que funciona, já viu o resultado. Acredito que aplicar isso para você seja também interessante, a gente vai replicando esse processo. Levando boas práticas de um lado para o outro, Exatamente. né? Legal. A gente falou um pouquinho sobre compatibilização, né? Eu acho que é interessante abrir um pouco sobre isso, né? Falar um pouquinho mais sobre os desafios, porque é um gargalo em projetos hoje, né? Então, como que vocês lidam com isso na LZA, Isa? Então, hoje, como a gente trabalha na grande maioria dos projetos em BIM, em modelagem, a gente tem
série de informações disponíveis, então a gente consegue antecipar a maioria dos problemas que possam ter em obra. Quando a gente trabalhava só no 2D, você não conseguia visualizar todas essas incompatibilidades. Então, hoje, a gente tem processos automatizados de relatório de clashes, de acompanhamento do atendimento de clashes. Quando eu tenho uma change order do cliente, aí mudou o projeto muda, isso aí é inevitável. Houve um novo input, alguma coisa que apareceu no meio do caminho, que mudou um pouco a estratégia, a gente tem trabalhado para minimizar o processo de remodelagem e para minimizar a incompatibilidade das infraestruturas, né? Como a gente tem infraestruturas muito robustas, hoje todas as ferramentas que a Autodesk nos fornece, ela já consegue deixar muito consolidado o modelo. Qualquer problema não passa mais batido. Então, a gente consegue visualizar e o cliente também. Entendi. Muito bom. Você tem algum complemento para isso? Pode acelerar, né? Quando a gente fala da aplicação dessa IA, por mais que seja um processo certa parte silencioso, ele entra exatamente para apoio de... Temos a parte de visualização, eu não preciso mais depender de uma equipe para qual que é o impacto da minha mudança, o que está acontecendo. Então, hoje a gente já tem painéis dentro das soluções onde mostra qual que é a disciplina que mais está me dando erro, ou que mais me traz impacto. Qual que é o impacto que eu estou tendo em relação ao meu custo, ao meu tempo de entrega. Então, a gente já começa a ver quase que instantaneamente ali o que está acontecendo na mudança. E aí que começa essa parte de como que a IA de fato está acelerando ali os processos dentro do setor. Então, a ideia é sempre ter essa visualização, sempre ter ali alguns ganhos de tempo, redução de custos, redução de gastos de material. E aí a gente vai caminhando para uma seara mais sustentável também. A precisão do projeto ela aumentou muito, né? Então, a gente hoje tem essa visualização de todo o contexto, né? Quando a gente chega já numa etapa final, praticamente tudo já está à luz dos olhos de todo mundo. Então, hoje a gente consegue até comparar o que é que mudou, até minimizando aditivos de obra, problemas que sempre foram recorrentes no mundo da construção civil. Então, e está acelerando muito. Há 2 anos atrás, a gente não falava de inteligência artificial, a gente não falava tanto dessa otimização de processos. Relatório de clashes popularizou, acho que nos últimos anos também. Então, o mercado está acelerando muito rápido e, graças a Deus, a gente está conseguindo acompanhar aqui no Brasil e seguindo também o que vem lá de fora. Maravilha. E a gente tem pessoas muito diferentes, né, com padrões de projetos talvez um pouco diferentes, e eu acredito que a inteligência artificial e todas as tecnologias que a gente tem vão ajudar a gente a, não sei, padronizar, ter mais insights e insights cada vez mais precisos. Não sei como que vocês fazem para lidar com pessoas diferentes e manter essa informação precisa ao longo de todo o projeto. Então, a gente está cada vez aumentando a nossa base de dados, né? Então, muitas vezes a gente pega um projeto e a gente já tem um conhecimento daquilo, já não parte mais do início. Então, quanto mais a gente trabalha, mais base de dados a gente tem, vai ficando mais refinado, né, o nosso produto. Então, eu imagino que com o passar do tempo, a inteligência artificial ela vai trazer também essa melhoria, essa base de dados, essas informações que às vezes ficavam muito no esquecimento. Sai alguém da empresa, quem viveu aquele projeto já não está mais ali, então talvez trazer uma base de dados que seja mais fácil de chegar a todo mundo que precisa. Deixar uma documentação mais robusta, né? Talvez. De até ter rastreabilidade. Muitas das coisas elas iam se perdendo com o passar do tempo. Então, onde que está o desenho? Derramaram café no desenho? O que está acontecendo? Ou eu tenho uma documentação. Quem fez essa documentação? Quando foi feita? Então, entra-se também nesse processo de filtrar, minerar, trabalhar o dado, conseguir ter, como eu disse, rastreabilidade da informação. A gente começa a ter contexto histórico. E aí a gente prepara também para um futuro, onde a gente começa a fazer a operação. Esse histórico ele pode ser a base para até mesmo mexer no meu GM digital. Então, o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos? O que isso impacta? Qual que foi o melhor caminho? Qual foi o melhor resultado que eu tive? Aí a gente vai trabalhando os dados em prol do que a gente precisa, que é a eficiência. Isso. Você comentou de gêmeos digitais. Hoje, como que está essa, vou dizer tecnologia, né? Mas como que está esse framework na prática hoje nos projetos de construção civil? Bom, gêmeos digitais é algo que confesso que ainda está sendo construído. É um mundo onde a gente precisa caminhar com a maturidade. O mercado ele está indo fortemente.
o entendimento onde eu tenho ali o meu projeto, eu já estruturei o dado, então a gente precisa anteriormente ter uma estrutura legal, montada, de ter de fato uma maturidade. E aí sim a gente caminha onde o gêmeo digital ele é feito para operar. É feito para que eu tenha de fato uma cópia e eu entenda o que está acontecendo dentro do meu ativo. Ele nada mais é do que um preâmbulo onde eu coloco ali um IoT, ou eu começo a entender qual que é a biblioteca para começar a ter em escala de gráficos, se eu vou fazer alguma manutenção, qual que foi o melhor material utilizado, eu posso replicar isso em outros ambientes, ou posso recriar esse ambiente em um outro projeto semelhante. Então, o gêmeo digital, ele é, na verdade, algo que a gente vai construindo e um dia a gente vai ter um super gêmeo digital no Brasil, onde a gente vai, de fato, extrair o melhor do mundo dele, que é entender, é já ir criando, é acelerar ali o processo, é eu parar de trabalhar reativamente e trabalhar ali de uma maneira que eu entenda antes. Então, eu começo a ter respostas que não são mais reativas. Então, eu não preciso que aconteça ali um desastre ou que minha luz queime, de fato, para faltar no meu estoque e aí eu ter que comprar uma lâmpada, ficar 2, 3 dias sem. Então, eu começo a trabalhar ali sempre de uma maneira preditiva. Então, o gêmeo digital ele vai caminhando para isso, mas é um mundo onde a gente tem que estruturar ainda muita coisa. É ter o entendimento do dado, estruturar ali e parametrizar bem ali quando eu estou ainda no processo de projeto. Então, a gente vai caminhando e subindo algumas escalas até, como eu disse, a gente tirar o melhor dos mundos e ter um super gêmeo digital. Que a gente consegue reduzir custos também, né? Porque é diferente você fazer uma manutenção preditiva, né? A partir do momento que você já está programando para fazer aquilo e quando tudo para e você precisa apagar incêndio. Né? E dentro de missões críticas isso é impossível. É inadmissível, na verdade. Na verdade, assim, o gêmeo digital é uma tecnologia que a gente acho que tem maturidade dentro do mundo de projetos. Aqui no Brasil, a gente está caminhando, né, para ter um exemplo, né, um projeto piloto, vamos dizer assim. Hoje, na LZA, a gente está trabalhando num projeto interessante, né, que tem uma base de dados muito forte, que já estamos há 2 anos nesse projeto, que o nível de parametrização de famílias é um nível bem acima do que a gente estava acostumado, porque a ideia antes a gente entregava, a gente ainda entrega, né, mas um databook ao final do projeto, onde tem todos os as-builts, que são pranchas em PDF, tem toda a documentação do projeto, tem toda a vida que seguiu do projeto. Aí, o projeto teve 2, 3 anos, imagina a quantidade de informações que você vai ter lá. Aí a pessoa precisa abrir uma pasta com milhares de arquivos para tentar achar uma informação. Então, qual que é a ideia desse gêmeo digital? A gente entrega um modelo e esse modelo é uma fonte única de dados. Eu preciso, vamos lá, eu tenho uma máquina de ar-condicionado que deu problema. Eu quero saber qual é a marca, qual é a potência, qual é o fornecedor, onde que eu comprei. Eu consigo pegar isso dentro de um próprio modelo. Não preciso abrir 300 PDFs para tentar achar se foi de fato aquela máquina que foi instalada. E dentro disso também tem a expectativa de vida de cada equipamento. Então, quando o equipamento já está chegando no final da sua vida útil, provavelmente toda a equipe de manutenção vai receber um alerta. Hoje isso já é automatizado em data centers, isso é feito diariamente, mas trazer isso também para o mundo mais, não dessa engenharia tão robusta, para um corporativo e quem sabe até residencial. Então, é uma tecnologia que está avançando e acredito que seja sim o futuro, porque hoje papel está ficando em desuso, né? Então, é o futuro, na minha opinião, aí, da construção civil. Com certeza. E vocês falaram muito bem, a gente reduz bastante retrabalho, melhora aí a eficiência dos projetos. Vocês têm algum case, né, de como que a gente usou todas essas tecnologias e, de fato, reduziu retrabalho, a gente evitou ali que algum incidente acontecesse, né, porque a gente já tinha os dados, já tinha os insights. Não sei se vocês podem compartilhar situações específicas com a gente, mas... Deixa eu pensar. Bom, acho que vou falar no case de sucesso. Quando... Tudo vem também do que é pedido para a gente, né? Quando a gente já tem umas informações mais assertivas e já sabe exatamente onde a gente quer chegar, os nossos projetos têm durado, por exemplo, uma duração de 3 meses, o que é realmente muito, muito rápido dentro do que a gente costumava trabalhar. Então, imagina que até o final eu estruturei, eu desenvolvi,
eu viabilizei e eu entreguei um produto final em 3 meses. Então, para nós, 3 meses é um case de sucesso absurdo. E a obra segue geralmente de 12 a 18 meses. Então, quando a gente starta um projeto, em 2 anos ele está operando, para nós é um sucesso absoluto. Com certeza. É o todo o time que está envolvido, né? Você reduz ali um volume de pessoas e tempo trabalhado e provavelmente materiais também, né? Porque você tem um projeto mais eficiente, né? Sim. Acho que dá para a gente ir contextualizando fatos que vamos encontrando durante o caminho. Já vi situações onde várias empresas estavam atuando em mais de 10 mil documentos e a gente teve ali toda a questão de centralização de informação e de visualização através de dashboard, de entender o que estava acontecendo, de como estava o avanço da obra. Então, em retorno, a gente vê muito isso dos nossos clientes, de reduzir ali algum risco, algum erro, até mesmo de utilizar ali uma informação, uma imagem, ou até mesmo um apontamento direcional para a gente conseguir entender o que estava acontecendo. Então, é comum a gente ter como retorno, poxa vida, olha, eu utilizei o meu dado, eu consegui através de uma imagem georreferenciada, entender que estava faltando ali alguma informação no meu projeto que não estava condizendo ali com o modelo. Eu já trouxe isso, já apontei para essa pessoa, automaticamente ela já recebeu uma informação. Eu já consegui, como eu disse, a gente vai tendo informações quase que simultaneamente. Então, já fiz o apontamento, a pessoa precisa fazer uma correção, eu já sei que eu vou ter um gasto X de custo, porque eu vou ter que fazer ou refazer algum processo, mas eu reduzo ali o impacto que eu ia ter de tempo, aí eu começo a ver os gráficos mexendo. E é geralmente esse o ganho que a gente tem quando a gente vai apoiando e vai caminhando com esses clientes. Então, a gente vai vendo as aplicações, vai vendo eles ganhando maturidade e vai recebendo ali, de fato, vários ganhos. Tempo, como eu disse, sustentabilidade, redução de custos. Vai acelerando e vai reduzindo-se os erros. Então, acho que de maneira técnica, como uma pessoa que apoia esses processos, é o ganho que a gente vê de, poxa vida, a empresa X está tendo uma melhoria em X% em vários âmbitos. Então, é o maior ganho que a gente tem quando a gente começa a utilizar essas tecnologias. Ganhos muito mensuráveis também, né? Você cria ali uma base de informações que permite colocar no papel quanto que a gente teve de retorno. Eu achei muito legal também você ter trago a questão da sustentabilidade, né, Bela? Então, como que os recursos que a gente tem hoje ajudam a gente a ter processos, projetos cada vez mais sustentáveis? Você que está na área de data center, isso é o coração, né? Sim, o data center ele é visto como um grande consumidor de energia, e de fato ele é, mas cada vez mais a tecnologia e os recursos que a gente tem está caminhando para otimizar essa energia. A gente todos os projetos eles buscam sustentabilidade, quase todos buscam certificações sustentáveis. A gente usa equipamentos que sejam mais eficientes e o processo construtivo ele está entrando muito nessa redução de insumos mesmo naturais. Então, quanto mais assertivo nós somos e quanto menos retrabalho tem em obra, com certeza mais sustentável a gente é, porque menos resíduo a gente gera. E, por exemplo, a gente fala do take-off, né, que é quando a gente tira um quantitativo cada vez mais preciso dos projetos. A modelagem, ela traz isso, ela traz uma precisão do que eu vou precisar usar em obra, que antes a gente não tinha, era tudo muito mais estimado, hoje é muito mais preciso. Então, uma modelagem completa, ela te traz um quantitativo certo, a obra ela vai solicitar o que precisa, ela vai ter muito menos resíduos de obra, e isso entra totalmente em acordo com o que a sustentabilidade pede, porque não tem como fugir. A tecnologia está crescendo, e a demanda de infraestrutura está crescendo, e dificilmente vai diminuir. Então, a tecnologia está indo em acordo com tentando minimizar, né, todos os impactos que tem no meio ambiente e na pegada sustentável. Ainda mais porque, querendo ou não, o setor da construção, em geral, ele é responsável por uma média de 50% dos resíduos urbanos. Então, e acaba que é um dos maiores poluidores. E também, por ser data center, a energia, assim como a construção civil, elas estão ali no ranking de profissões que mais poluem, que mais emitem CO2 e que mais gastam energia. Então, data center, energia, juntamente com a construção civil, é algo que a gente precisa focar e
de fato, trazer essa pegada sustentável, porque ele já nasceu de uma premissa que não é sustentável. É muita produção. E acaba que cria-se muito resíduo nesse processo também. Hoje a gente tem, na verdade, formas, igual a Isa comentou, o take-off de quantificar e a gente conseguir ir reduzindo gastos que eram em exagero. E a gente tem também soluções que conseguem nos auxiliar a reduzir também qual é a quantidade de material dentro de uma simulação, por exemplo, de distribuição de carga. Então, estou entendendo ali meu estrutural, ou até mesmo de simular o que está acontecendo no entorno do meu ambiente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Forma, ele tem mais de 6 simulações em relação a insolação, ventos, qual que está sendo o impacto ali da minha edificação em relação ao meu entorno. Começo a entender isso e é de uma maneira tudo muito intuitiva. Claro, a gente tem que configurar os dados e o que a gente quer de trás da solução. Isso demanda um pouco de tempo. Mas hoje a gente já consegue ir vendo visualmente o que está acontecendo, quais são os impactos ali da minha edificação, do meu ativo. É legal você ter trago da simulação. E Isa, no seu dia a dia, né? Tem alguns parâmetros que você acha que a gente consegue otimizar para trazer um pouco mais de sustentabilidade no nosso projeto, né? Quais são as principais simulações que você acha que trazem impactos reais nos projetos? No meu ramo, por exemplo, a gente trabalha muito com a troca de ar, né? A gente trabalha com o sistema de climatização que a gente usa no Brasil, ele é majoritariamente a ar. Então, assim, eu preciso saber a influência dos ventos, eu preciso saber a influência do sol. Então, as fachadas, por exemplo, que são mais... Um data center praticamente não tem fachadas, não tem janelas, né? Então, a parte toda de administrativa, ela precisa estar voltada para uma insolação que traga mais otimização para o prédio, né, que consuma menos do sistema de climatização. E toda a parte de operação do data center, a gente precisa entender qual que é a influência dos ventos, como que eu estou... Porque todo o meu sistema de geração de energia, de geradores, é um sistema que ele exala ar quente. Então, eu preciso fazer essas simulações do conflito que eu tenho do ar quente para o conflito que eu tenho dos chillers lá em cima que estão buscando ar fresco para climatizar o data center. Então, todas as simulações a gente usa softwares específicos que faz, porque nossos clientes eles pedem. Eu preciso mostrar que aquela solução ela funciona na prática. E para isso eu preciso de gráficos que mostrem a influência do vento, como que o ar quente está agindo dentro de um terreno, então eu preciso saber que terreno que está, qual que é o estado que ele está, no Brasil onde ele está, qual é a temperatura média do local. Então, eu imputo esses dados dentro dos softwares e ele me traz essas simulações. Hoje ainda é um processo que demora, mas eu estou na expectativa que com a inteligência artificial a gente consiga imputar os dados, ele trazer resultados mais rápidos e nosso time de engenharia conseguir analisar e validar todos esses cenários. Além de energia, isso traz ganhos também de economia de água também, né? Sim, a gente usa pouca água em data center, na verdade. A gente praticamente climatiza tudo com ar. A água é praticamente para consumo e para o sistema de combate a incêndio. Ótimo. Então, a gente está chegando no fim dessa conversa boa. Acho que deu para dar uns insights muito legais. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a perspectiva, o que vocês acham que tem por vir, né? Que a gente tem um caminho muito longo para percorrer, apesar de que a gente já construiu muita coisa, mas o que vocês enxergam aí de possibilidades, de perspectivas da IA no futuro dentro dos processos de gestão de construções e isso? Bom, então, como eu falei, o vislumbro mesmo é que a gente consiga que ela ajude a gente a trazer esse material gráfico que antigamente demorava muito, hoje já demora muito menos. Eu consigo ter uma renderização hoje, às vezes, em um dia, coisa que antigamente eu precisava de um mês que eu precisava pedir. Então, hoje, a inteligência artificial, nessa parte gráfica, nessa parte de visual, ela já acelerou, eu já consigo visualizar. E no futuro, eu imagino que essa parte mais técnica, de você imputar dados mais precisos, ela te trazer soluções de engenharia mais precisas. E acho que no futuro também, por exemplo, otimização dos modelos. Hoje ainda é um dificultador o tamanho, a modelagem, ela demanda assim, máquinas muito pesadas, são modelos muito pesados. Então, quando você leva isso para quem não é de projetos, muitas vezes a gente não consegue nem abrir alguns modelos. Então, hoje já dá para o cliente visualizar com as ferramentas que a gente tem no ACC e no futuro otimizar mesmo toda essa complexidade para que fique mais palpável para quem não é da área, né? E a gente consiga também disseminar mais essa filosofia da integração, da colaboração e do modelo único como fonte de informação. Legal. Bom, eu vislumbro algumas melhorias em relação ao setor da modelagem em si.
existem alguns processos que a gente já tem um gostinho, mas ainda exige muito trabalho. Então, o entendimento de uma linguagem de programação, ou até mesmo de ter ali um suporte de outras áreas para ir funcionando. A gente vai olhando, né, conforme o mercado vai andando e vai trazendo algumas novidades. Então, eu vislumbro muito disso, de conseguir talvez criar ali meu prompt, ele já entregar ali algo necessário através de uma estruturação. Então, eu alimentei ali a minha máquina e ela já está me trazendo resultados. Então, é um caminho, na verdade, que ele não é mais especulatório. Na verdade, ele é uma realidade que está sendo melhorada para chegar nisso. Então, a gente já tem um teto, onde dá para melhorar, claro, mas a gente já está caminhando a isso. Então, eu acredito que o futuro ele está aí, em algumas melhorias. Então, hoje a gente já tem a visualização do dado e começamos a entender o que é o potencial do dado. Agora a gente começa a extrair dele e ir impactando na modelagem, ir impactando ali na colaboração. Então, a gente vai indo por esses caminhos sinuosos, mas estamos chegando lá. É bom saber, um pouco otimista, né, isso, né? A gente saber que as coisas ainda tem muito potencial para melhorar. Tem alguma dica, sugestão para quem está ouvindo a gente, está gerindo o projeto, está tendo alguns desafios? O que vocês recomendam, né, com relação à IA e à adoção de novas tecnologias para quem está escutando a gente? Olha, eu recomendo que todas as pessoas vão atrás, porque hoje quem não está indo atrás está ficando para trás. Porque a tecnologia está avançando muito rápido. A IA, eu acho que daqui a um ano, por exemplo, a gente vai estar falando de uma outra IA que já vai estar muito mais assertiva. Então, tem que buscar tecnologia, tem que se profissionalizar, tem que trazer as tecnologias de fora para dentro, para projetos complexos, porque o mercado já está cobrando isso. Explorar é um bom caminho, se inserir nesse mundo é um bom caminho. E ter ali a maturidade de não temer a IA, saber que a gente tem que participar ainda dos processos, analisar eles com cuidado. Não é de jogar ali e tá tudo pronto, afinal de contas a gente tem algumas alucinações, é uma máquina, mas que a gente consiga ir aplicando dentro dos nossos processos de uma maneira fluida. Consciente, né? Com bastante. São muitos dados, afinal, né? Então, espero que você que assistiu a gente até agora tenha conseguido aproveitar bastante essa conversa e espero ver você no próximo episódio. Tchau, tchau.